Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de iniciar o tema de hoje, eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito nesse canal. Eu convido você a se inscrever, convido você a assistir os outros vídeos que já postamos por aqui, a deixar o seu like e procurar nos ajudar a divulgar esses vídeos, a divulgar esse canal, para que esse projeto dos vídeos possa alcançar muito mais pessoas. Eu te agradeço desde já, Deus abençoe e vamos ao tema de hoje. O bezerro ou o cordeiro? Quero fazer com você um paralelo entre duas passagens, entre dois trechos das Sagradas Escrituras. O primeiro se encontra em Êxodo, capítulo de número 32. A Bíblia diz que Moisés havia subido a montanha para ter com Deus. E aqui no capítulo 32, versículo 1 seguintes de Êxodo, a Bíblia diz que o povo, vendo que Moisés tardava a descer da montanha, agrupou-se ao redor de Arão e disse: façamos um Deus que marche à nossa frente, pois nós não sabemos o que é feito desse Moisés, que está demorando tanto. Então Arão falou: trazei a mim os brincos de vossos filhos, de vossas filhas, de vossas mulheres. E eles trouxeram até Arão. E Arão fundiu um bezerro de ouro, um Deus. E todos exclamaram depois daquele bezerro de ouro pronto: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. O outro texto, a outra passagem, outro contexto se encontra em João capítulo de número 1, onde o profeta João Batista aponta para Jesus no versículo 29 e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E no versículo 35 seguintes, também do capítulo 1 de João, diz a palavra que João estava com dois dos seus discípulos e de repente Jesus vai passando lá. Então João Batista aponta para Jesus e diz: eis lá o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos, ouvindo João Batista falar e apontar, seguiram até Jesus. Quando chegou até Jesus, Jesus voltou-se para eles e disse: o que vocês estão procurando? E eles responderam: mestre, onde moras? E Jesus falou: vinde e vede, vem comigo. E eles foram até a casa de Jesus. Nesse vídeo eu quero meditar com você alguns pontos baseados nessas duas passagens. O primeiro ponto é sobre a inconstância espiritual. Perceba no capítulo 32 de Êxodo que quando Moisés ainda está em cima da montanha e Deus avisa Moisés que o povo embaixo havia se corrompido, Deus diz assim no versículo de número 8: desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Inconstância espiritual do povo, desviaram-se depressa do caminho de Deus. É essa facilidade nossa de cairmos facilmente no pecado, de nos desviarmos da fé, de desistirmos da caminhada espiritual. Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: eu estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Como é que vocês se desviaram de repente? Vocês não têm firmeza espiritual. Meu irmão, no Getsêmani, Jesus está com seus discípulos e diz: ficai aqui orando, vigiai comigo, sustenta na oração comigo. E Jesus foi orar mais adiante, e quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. E Jesus diz: vocês não foram capazes de vigiar nenhuma hora comigo? Então, irmãos, meditemos como é que está a nossa fé. Será se tem sido uma fé inabalável a nossa, ou será se tem sido uma fé vacilante? A palavra diz que nós não podemos ser como meninos levados por ventos, por ondas. Nós precisamos estar firmes. Quem é servo do Cordeiro está acima da rocha, não vacila, não cai. Então nós precisamos de constância espiritual para não nos desviarmos facilmente do caminho do Senhor. Segundo ponto, infidelidade durante a espera. Perceba aqui em Êxodo 32:1 que a palavra disse que, vendo o povo que Moisés demorava a descer da montanha, corrompeu-se embaixo.
Esse povo, irmão e irmã, foi impaciente, foi precipitado, não teve confiança no Senhor. E muitas vezes nós também somos assim. Estamos aguardando a promessa de Deus, estamos aguardando o agir de Deus, mas chega um momento em que nós nos desesperamos, achamos que está demorando e nos corrompemos, buscando outros meios, buscando outros atalhos, buscando outras soluções. Como fez Saul, 1 Samuel capítulo 28, diz que os filisteus agruparam-se, mobilizaram-se contra Israel e Saul ficou muito desesperado. Procurou o Senhor, consultou o Senhor nada respondeu. Mas ao invés de Saul confiar em Deus, na providência de Deus, Saul procurou uma solução fora de Deus, procurou uma necromante, uma mulher que invocava os mortos. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos manter fiéis durante essa espera. Nós às vezes achamos que está demorando o agir de Deus, que está demorando a providência de Deus, mas mesmo nessa espera demorada, nós precisamos nos manter fiéis, porque assim disse a palavra em Eclesiástico, capítulo 2, do versículo 2 ao 3, sofre as demoras de Deus. E na verdade, Deus demora para nós, mas o tempo de Deus é perfeito, porque 2 Pedro diz que Deus não atrasa no cumprimento de sua promessa. Precisamos ser confiantes durante essa espera. O Senhor está demorando voltar. Nessa demora pela volta de Cristo, a palavra nos diz que precisamos nos manter vigilantes, porque no momento em que nós não esperamos, o Senhor pode voltar. Se formos fazer uma comparação literal entre o bezerro e o cordeiro, vamos ver que precisamos realmente sermos iguais a um cordeiro. O bezerro é uma criatura amável? É, mas o bezerro é uma criatura agitada, barulhenta. O cordeiro, pelo contrário, é uma criatura dócil, uma criatura silenciosa, uma criatura mansa. A palavra, quando fala sobre Jesus em Isaías 53, diz que ele foi maltratado e se comportou como um cordeiro mudo diante do matadouro. Irmãos, nessa espera por Jesus, nós precisamos nos comportar nesse silêncio de confiança como um cordeiro, mesmo diante dos maltratos, mesmo diante da sofrida espera por Deus. Terceiro ponto, cuidado com os falsos conselheiros, cuidado com os falsos mentores, com os falsos líderes. Perceba que nessa passagem de Êxodo 32, o povo agrupou-se ao redor de Arão e Arão não se comportou naquele momento como um verdadeiro líder. Ele devia ter dito, não, nós vamos esperar por Moisés, nós não iremos nos corromper. Então, ele se deixou levar pela vontade do povo e também se corrompeu. Ao contrário de João Batista aqui na passagem onde ele aponta para o Cordeiro. João Batista é aquele servo fiel, aquele que preparou o caminho do Senhor. E nessa passagem que eu citei a vocês aqui de João capítulo 1, ele aponta para o Cordeiro. Ele diz, eis lá o Cordeiro de Deus. O que eu quero dizer para você nesse tópico é, cuidado com quem está à sua frente. Cuidado em quem você se espelha. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as músicas. Cuidado com os formadores de opinião. Porque nem todos falam a verdade. Nem todos estão apontando para o Cordeiro. Alguns estão fabricando para você ídolos de ouro. Então, tenha cuidado com quem você ouve. Tenha cuidado com seus conselheiros, com seus líderes. Quarto ponto, falsa alegria versus verdadeira alegria. Leia comigo aqui em Êxodo 32, versículo 5. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele, diante do bezerro de ouro, e exclamou, amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Aqui nós já percebemos uma mistura do profano com o sagrado. Como é que pode haver uma festa ao Senhor diante de um ídolo de ouro? Versículo 6. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. O povo estava se divertindo, fazendo festa diante de um ídolo.
eu digo a você, irmão, não tem como sermos felizes, sermos plenos da graça, da alegria verdadeira, se estamos no pecado, se estamos diante de um ídolo de ouro. Mas ao contrário desse povo, os discípulos de João capítulo 1, quando chegam até Jesus, perguntam: Mestre, onde moras? Esse onde moras aqui eu trago para essa reflexão de hoje, irmão, como sendo: Mestre, eu quero estar na sua casa, eu quero estar na casa de Deus, porque somente na casa de Deus, na presença de Deus, há alegria verdadeira. Então, estejamos com o Cordeiro, onde nós somos verdadeiramente felizes, e não nos divertindo diante dos bezerros de ouro desse mundo. Quinto e último ponto: os que recorrem aos bezerros de ouro desse mundo jamais serão atendidos, jamais serão respondidos e jamais obterão salvação. Mas ao contrário, os que recorrem ao Cordeiro são atendidos, respondidos e recebem a salvação. Perceba, irmão, que aquele povo que foi até Arão, pressionou Arão a fabricar um ídolo de ouro, aquele ídolo de ouro jamais iria conduzir aquele povo a lugar algum. Por quê? Porque seriam eles, o povo hebreu, a conduzir aquele ídolo, porque aquele ídolo não podia fazer nada por eles, não podia responder nenhuma oração deles. Mas perceba, João capítulo 1, quando os discípulos achegam-se até Jesus, o Cordeiro de Deus, diz a palavra que Jesus voltou-se para eles, Jesus os viu seguindo e Jesus falou a eles: o que vocês estão procurando? Jesus é esse que se volta para nós. O Salmo 39 diz que ele se inclina para nós. Jesus é esse que nos vê, que nos percebe. E Jesus é esse que nos responde. Jesus é esse que nos indaga. Jesus é esse que fala conosco. Por quê, irmão? Porque sempre que nós recorrermos ao Senhor, Ele se voltará para nós, porque Ele nos dá a verdadeira salvação, e não os ídolos de ouro, os bezerros de ouro. Então, galera, essa foi a reflexão que veio ao meu coração para transmitir a cada um de vocês. Deus abençoe sua vida, que você possa ser edificado e, se você quiser, possa ainda mais aprofundar, meditar nessas duas passagens que eu refleti com vocês aqui, e que você possa sempre crescer na vida espiritual. Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.